diariamente no nosso corpo. Então não deve ser surpresa que o intestino, que não é saudável, pode se manifestar através de doenças da pele, disfunções corporais, como a acne, como a rosácea, como a questão da celulite, edema. Por outro lado, um intestino saudável, ele pode ajudar, ele pode auxiliar a evitar disfunções estéticas. Então, sabe-se que a microbiota intestinal está desequilibrada, ou por estresse, ou a questão por dieta. Então, essa microbiota vai ser colonizada por bactérias patogênicas, causando inflamação, que pode ter consequência na pele, como a questão do edema, da celulite, da vermelhidão, das rugas, rosácea, acne. Então existe uma relação estreita, relação totalmente estreita entre o intestino e entre a saúde e a estética. E é muito curiosa essa relação. O intestino é um dos órgãos mais importantes do nosso corpo. E é nele que acontece a maior parte da absorção dos nutrientes provenientes dos alimentos. Então o funcionamento correto do nosso intestino, do intestino do nosso paciente, vai garantir, certo? Uma grande absorção, vai garantir a desintoxicação do organismo, a prevenção de algumas doenças e pode ainda contribuir de maneira muito significativa no processo de perda de peso. Mas antes da gente falar sobre essa relação estética-intestino, já falei na aula anterior que quem me conhece sabe que eu gosto de fazer vocês entenderem absolutamente tudo. E aí nós vamos fazer uma pequena viagem no sistema gastrointestinal. Então você já pensou no que ocorre quando esses alimentos que a gente simplesmente come, certo? Acontece no nosso corpo. Depois que a gente come, depois que a gente se alimenta, vários processos vão transformar aquilo que ingerimos em um composto digerido. E aí formado por várias partes bem pequenininhas, que aí sim, essas partes pequenininhas vão poder passar pelas paredes dos nossos órgãos. Então esse processo a gente chama de sistema digestivo, sistema digestório. Então quando a gente leva o alimento à boca, nós vamos cortar, nós vamos triturar, nós vamos dividir ele cada vez mais com os nossos dentes, que é o processo da mastigação. Só que esse processo ele é auxiliado pela saliva, que vai umedecer a comida, e pela língua, que vai ajudar o quê? A misturar, fazendo o quê? Um bolo alimentar. Mas, Michele, por que há tanta necessidade de triturar tanta questão dos alimentos? Será que somente, vou pegar aqui uma maçã e vou engolir ela de uma vez só? Será que fazer passar por nossa garganta não era somente isso? A resposta é não. Na verdade, o que é que acontece? As substâncias químicas que vão realizar a digestão são conhecidas como enzimas. E elas vão precisar entrar em contato com grupamentos anatômicos que formam os alimentos para poder desmontá-lo. Aí sim, quanto menor for esse pedacinho de comida, maior será o contato dessa enzima com ele, com esse pedacinho. E aí a gente já começa a se perguntar, será que, quando a gente pergunta qual é a sua profissão, tá certo, quanto é a questão do intervalo do seu almoço para você se alimentar? Será que aquela pessoa que também está tendo dificuldade na perda de peso, que influencia na questão da digestão do nosso alimento, será que o nosso paciente que se alimenta rapidamente também não está interferindo? Então vamos lá. Na boca, a saliva já vai iniciar esse processo de digestão. E aí na boca nós temos a enzima amilase salivar, onde ela vai quebrar as grandes moléculas de carboidratos de amido, como carboidrato, como pão, macarrão, em moléculas menores. Aí da boca, esse bolo alimentar vai descer pela faringe, vai pelo esôfago, até chegar onde? No estômago. No estômago ocorre a produção desse suco gástrico, e aí também tem a produção de uma enzima chamada pepsina, que em meio ácido, ele inicia a quebra de quem? Das proteínas, que vem das carnes, do peixe. Do estômago, esse bolo alimentar vai passar pelo intestino delgado, onde vai ser banhado por sucos digestivos produzidos pelo pâncreas, pelo fígado e pela parede do intestino. Então a primeira porção do intestino delgado
vai ser conhecida como duodeno. E aí o que acontece? Nessa região, no duodeno do intestino delgado, a tripsina, que é uma enzima produzida pelo pâncreas, continua o processo ali de quebra das proteínas, iniciado no estômago. Tá? E a amilase pancreática continua o processo de digestão do amido. Então, no duodeno, vai se processar ainda a digestão de gorduras. Veja bem, intestino, digestão de gordura. Vamos embora. Onde a bile, que é aquele líquidozinho que é fabricado pelo fígado e armazenado na vesícula biliar, vai ser despejada e emulsificada a gordura. Aí ela vai transformar aquelas gotas grandes de gordura em gotas menores. E aí a gente vai aumentando essa superfície de contato para quem? Para a lipase, que é uma enzima produzida também pelo pâncreas, com as moléculas de gordura. Então assim os lipídios, ou a questão das gorduras, elas são transformadas em componentes mais simples. Ácido graxo e glicerol. Alguma associação aí nos tratamentos estéticos da lipólise? E aí os quais vão passar pelas paredes do intestino. Então a região seguinte do intestino delgado pode ser subdividida em quê? Jejum, tá? E o íleo. E aí nessa região as enzimas conhecidas como peptídeos vão completar a transformação das proteínas em aminoácidos e maltases. E outros açúcares também são digeridos nessa região. Na porção final, que é o íleozinho ali, vai ocorrer a absorção de moléculas de alimentos, que já foram o quê? Olha o que aconteceu. Diversos processos, diversas reações químicas além, que vão transformar por quê? Pelas enzimas. E aí são capazes de passar pela parede do intestino e ganhar o quê? Em direção ao sangue, que vai distribuir essas moléculas a todas as células do corpo. Então veja como é lindo o nosso sistema. O nosso organismo ele é lindo. E aí nessa região, que é o intestino ali no íleozinho, vai acontecer o quê? Grande parte da água existente naquele bolo alimentar, ele vai ser absorvido. Michele, e os restos? Você está falando só em absorção, mas e os restos? Os restos alimentares que não foram digeridos vão chegar onde? No intestino grosso, onde vai continuar ocorrendo a absorção da água, e aí são formadas as fezes pastosas que vão sair do corpo através do ânus. Então, além disso, além da absorção dos nutrientes, a eliminação dos restos alimentares não digeridos, o intestino também tem uma função de barreira. E aí ele não deixa substâncias indesejáveis entrarem na circulação, impedindo assim, como por exemplo, ele tem uma função muito parecida com a pele nessa questão. Então, com uma inflamação no intestino, com uma desregulação nesse intestino, uma desbiose, uma síndrome do intestino irritável, o que vai acontecer? A função da barreira vai ser perdida e aí vai começar a entrar toxinas. E vai haver facilidade de haver invasões bacterianas. E isso vai se manifestar em diversas disfunções estéticas.